Olá, professora Márcia, passando aqui para comentar mais uma questão do nosso caderno de exercício para você que está se preparando para as residências em saúde 2021. Se você ainda não baixou o nosso caderno, vai lá nas redes sociais para você ter acesso ao caderno de questões e ir acompanhando no nosso canal do YouTube todos os comentários dessas questões. Hoje eu vou comentar a questão de número 8 do nosso caderno, que ainda está no bloco de legislação aplicada ao SUS e que trata, sobre um item bem importante da legislação, que são as comissões intergestores. Então, pessoal, a questão de número 8, ela tem um formato, formato que é muito utilizado pelas bancas de prova de residência, que é aquele formato de enunciado mais enxuto, com algumas alternativas para você fazer a avaliação, a análise, e depois você vai ter lá, para marcar, por exemplo, a alternativa correta ou incorreta, tá? Então, neste caso, essas questões, a gente precisa estar bem seguro, do que está descrito naquelas assertivas que pedem, que são solicitadas que a gente analise, Então, na maioria das vezes, ela vem para a gente analisar textualmente o que está colocado ali. Então, em algumas questões de legislação, a gente já comentou sobre isso, muitas vezes se pede o que está descrito exatamente na lei. E como a gente não vai memorizar a lei toda, o que é que ajuda a gente a não errar uma questão desse formato, nesse tipo, nesse estilo, que pede para que a gente analise ipsiliter o que está ali, e ver onde é que está o erro, por exemplo, daquela alternativa. É a gente fazer a leitura da legislação e fazer a sua compreensão. Então, vejam, quando a gente está dando nossas aulas, você que já é aluno do nosso curso, sabe que a gente sempre repete, gente, a lei não é só fazer a leitura, tem que ser feita a leitura na íntegra, é importante, mas é importante que a gente compreenda o que cada artigo, cada parágrafo, inciso quer dizer, que a gente não deixe passar nenhum daqueles temas que são abordados na lei sem a gente entender. Quando a gente compreende melhor o tema, facilita muito encontrar, por exemplo, alguma coisa errada. Às vezes os erros são grosseiros, que estão ali na questão, facilmente detectáveis, facilmente identificados, desde que você entenda, compreenda o assunto. Você não precisa memorizar. Quanto mais a gente lê, mais a gente vai se familiarizando com os termos da legislação, e quando a gente entende, quando a gente compreende, dificilmente a gente vai cair, ou vai errar questões que são nesse formato de procure, veja, analise e veja se está correto ou incorreto, tá bom? Então vamos ter esse cuidado. A gente ainda sabe que no momento que vai se fazer a prova, ainda tem um fator ansiedade, o fator nervosismo, que faz com que a gente muitas vezes passe batido. Então, respirar fundo, fazer a leitura, grifar, por exemplo, aquilo que você encontrou como erro, ter certeza, segurança, confiança para poder marcar a alternativa correta, tá? Então, como eu estava falando, essa questão é uma questão que vai abordar o tema das comissões intergestores, tá? As comissões intergestores, ela já existe no SUS e ela aparece no ordenamento jurídico do Sistema Único de Saúde, inicialmente na Lei 8.080 de 1990, tá? Vou aproveitar aqui o tema para a gente fazer uma revisãozinha de como é que ele aparece, por exemplo, na Lei 8080. Na Lei 8.080, ele vai aparecer no artigo 14A, tá certo? E lá a gente vai ter, que as comissões intergestores, bipartite e tripartite, são reconhecidas como fóruns de negociação e pactuação entre gestores. Olha a definição. E aí percebam que a Lei 8.080, no artigo 14A, traz a definição de comissão intergestores bipartite e tripartite, tá bom? Ela não traz a conceituação, ela não faz menção às comissões intergestores regionais que vieram, essas comissões intergestores foram organizadas depois, mais à frente, tá bom? Então ela vai falar que são o quê? São aqui
fóruns de negociação, de pactuação entre gestores. Então, o momento em que os gestores sentam é um fórum, é uma reunião, gente, mesmo que acontece, tá certo? Dos gestores, ou seja, do conjunto de secretários, né? Secretários, por exemplo, na bipartite, representantes dos secretários municipais, né, daquele estado, com representantes da Secretaria Estadual de Saúde. Na tripartite, nós teremos representantes dos secretários municipais, estaduais, sentados com os representantes do Ministério, tá? Então, tripartite, 3 partes, né? Que seria a União, Estados e Municípios, e a bipartite, 2 partes, que seriam os municípios junto com os estados, tá bom? Então, o estado e municípios sentam para dialogar, para pactuar assuntos que são pertinentes na gestão do SUS naquela esfera ali administrativa operacional, tá bom? E na tripartite, as 3 partes, os 3 entes federados representantes dos secretários municipais, estaduais e do Ministério da Saúde sentam para fazer a pactuação. Então, aqui no artigo 14A da Lei 8.080, basicamente ele fala sobre o que é, então ele conceitua, né, essas 2 comissões intergestores como fóruns de negociação e pactuação, e depois ele vai, no parágrafo único, definir qual é o objetivo da atuação dessas 2 comissões, tá? Mas o texto que foi cobrado na questão de número 8, que é a questão que a gente vai comentar, foi um texto que se baseou no texto do Decreto 7508 de 2011, tá bom, gente? Então, ele não pegou o texto da Lei 8.080, ele se baseou, né, para criar as assertivas que vocês vão analisar, no texto do decreto. E onde é que a gente encontra, falando sobre as comissões intergestores no decreto, capítulo 5, que fala da articulação interfederativa, seção 1 das comissões intergestores, artigo 30, tá? Que vai dizer que, a gente já viu que lá a Lei 8080 faz o quê? Define comissões intergestores de bipartite e tripartite. Então, parte-se do pressuposto que todo mundo já entende que são fóruns de pactuação e negociação entre gestores. E aí o artigo 30 do decreto diz: as comissões intergestores pactuarão a organização e o funcionamento das ações e serviços de saúde integrados em redes de atenção à saúde. Certo? Elas vão, olha, já falou, a Lei 8080 diz que elas são fóruns de pactuação. E o que é que elas vão pactuar, né? Então, aqui no artigo 30 diz que elas pactuarão a organização e o funcionamento das ações de saúde e serviços de saúde integrados em redes de atenção, né? Sendo, vamos para o texto, gente, esse texto foi a base dessa questão. Então, ele pega exatamente o texto que está aqui, né, naquela legislação, nesse caso, no Decreto 7508, e faz as substituições de algumas dessas partes no texto para ver se você está atento, né, se você compreendeu e que se vai conseguir identificar ali esse erro, né, essa troca que eles fazem de texto. Então, a gente vai, antes de ler as assertivas da questão, vamos ler como é que está na lei, tá bom? Vamos lá, o decreto diz... Primeiro, né, que a CIT, que é a Comissão Intergestores Tripartite, no âmbito da União, vinculada ao Ministério da Saúde para efeitos administrativos e operacionais, a CIB, no inciso 2, no Estado, né, no âmbito do Estado, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, e 3, a Comissão Intergestores Regional, que é conhecida como CIR, no âmbito regional, vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, devendo observar as diretrizes da CIB. Esse é o texto que tem lá do artigo 30 com seus incisos, e foi exatamente daí que eles se basearam para fazer a questão da prova, tá? O que é que eu queria só trazer aqui para vocês? Então, se as comissões intergestores, eles são fóruns de pactuação consensual, vamos ter 3 tipos. Lembre-se que eu falei que na Lei 8080 a gente só vai ter apresentados para a gente até então a CIB e a CIT. E a partir do Decreto 7508 vamos apresentar 3, né, instâncias de pactuação entre os gestores, tá? Que seriam a CIT. E onde é que ocorre a CIT? A CIT, ela é no âmbito da União. Por isso que ela está vinculada ao Ministério da Saúde. Ou seja, todos os temas, todas as questões
operacionais relativas, né, ao funcionamento e organização da rede de atenção, que requerem, né, que o gestor federal participe desse processo de pactuação e de decisão, vão ser discutidas nesse fórum, né, na CIT, Comissão Intergestores Tripartite. Se o assunto, se o tema, se as questões operacionais, né, para de organização e funcionamento dos serviços e das ações de saúde forem de competência ou ali no âmbito apenas, né, dos municípios de um estado, determinado estado, isso vai ser discutido na CIB. Lembrando, a gente só tem uma comissão intergestores tripartite, a CIT, vinculada à União, e cada estado tem a sua comissão intergestores bipartite, tá bom? Cada estado tem a sua CIB. A CIB é o gestor estadual discutindo com os gestores municipais. Então, cada estado precisa ter a sua própria comissão, que vão discutir aspectos operacionais, aspectos da organização e do funcionamento das ações e serviços de saúde daquela, né, região, daquele local, melhor dizendo, do estado junto com os municípios, tá bom? Então, a CIB, ela vai estar vinculada, vai ocorrer no âmbito do estado, vinculada à Secretaria Estadual para efeitos administrativos e operacionais. E, por fim, a CIR, que foi a novidade, né, digamos assim, texto do decreto, Comissão Intergestores Regional, ela é uma instância de pactuação que é de âmbito regional, ou seja, do âmbito da região de saúde, tá bom? Então, cada região de saúde terá a sua comissão intergestores regional. Lembre-se que toda a organização das regiões de saúde, elas dizem respeito ao território ali do estado, né? Claro que a gente sabe que podem existir regiões ali interestaduais, né? Mas as regiões são conformadas dentro do território do estado. Então, cada região de saúde dessa que o estado organizou vai ter a sua própria comissão, onde quem vai discutir ali, né, quem vai estar fazendo a pactuação e as discussões que de fato são relacionadas, né, às ações e serviços de saúde, são apenas os municípios que fazem parte daquela região. Então, eu tenho uma região com 8 municípios, né? O tema que só diz respeito àquele município, vamos habilitar ou vamos fazer aqui uma transferência em termos de número de vagas, né? Alguma mudança que seja coisa muito específica só daquela região ali, eles discutem, né? Entre os municípios discutem entre si e ali mesmo se resolve, se faz a pactuação, né, do que precisa ser pactuado, tá bom? Então, as comissões intergestores regionais são a grande novidade, né, dentro das comissões intergestores que a gente tem no decreto, tá bom? E aí, depois que a gente faz essa leitura, fica bem fácil da gente identificar. Então, quando a gente diz a vocês, gente, quanto mais vocês leem e quanto vocês entendem, dificilmente vocês vão cair em erros grosseiros, como a gente vê em algumas questões, tá bom? Mas vamos ver, a questão de número 8 diz o seguinte: observe os conceitos abaixo expostos. Primeiro, a Comissão Intergestores Tripartites, tem um Szinho a mais aí na alternativa, né? Era assim que estava na prova, inclusive, no nível federal, que é no âmbito, né, da União, no nível, né, federal, é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para fins operacionais e administrativos? Não, né, gente? A Comissão Intergestores Tripartite, no âmbito da União, ela é vinculada ao Ministério da Saúde para fins operacionais e administrativos. Quem é que vai comandar a reunião? Quem é que vai organizar a ata? Quem é que vai chamar os participantes? Tudo isso são os fins operacionais e administrativos de uma forma bem resumida, para vocês entenderem. Quem faz isso tudo é o Ministério da Saúde, tá certo? No caso da CIT. Então, a gente já encontrou aqui o erro, né? Tá falando de vinculada à Secretaria Estadual e, na realidade, é vinculado ao Ministério da Saúde. Então, a alternativa está falsa, errada. 2. A Comissão Intergestores no âmbito estadual é vinculada à Secretaria Municipal de Saúde para efeitos administrativos apenas. Ó, aqui a gente tem 2 erros, né? E temos também aqui uma ausência de um termo que acabou trazendo para a gente também. Como assim? A Comissão Intergestores no âmbito estadual. A gente subentende que é a bipartite, não é isso? Porque no âmbito estadual é a bipartite, tá bom? Então, a Comissão Intergestores no âmbito estadual, subentendido bipartite, é vinculada à Secretaria Municipal? Não, é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para fins ou para efeitos operacionais e administrativos. E não efeitos administrativos
apenas, né? Como o texto da alternativa aqui está colocado. Então, a gente encontrou dois erros. Secretaria Municipal, não é, tá errado, é Secretaria Estadual, e não é para efeitos administrativos apenas, e sim efeitos administrativos e operacionais, ok? Então, segundo, errado também, falsa alternativa. E a terceira e última diz: a Comissão Intergestores Regional, que é a CIR, no âmbito regional, é vinculada à Secretaria Estadual de Saúde para efeitos administrativos e operacionais, observando as diretrizes da CIB, né, da Comissão Intergestores Bipartite. Exatamente como está no inciso 3º do artigo 30 do decreto, tá? Então, aqui, a terceira alternativa está correta. E aí ele pergunta, né, está correto apenas o que se afirma em. Então, nós observamos que a primeira e a segunda estão incorretas e apenas a terceira. Então, facilmente nós achamos a questão, né? Letra A diz 1 e 2, não, a gente viu que 1 e 2 estão incorretas. Letra B, 3, apenas a 3 está correta. Letra B é a resposta certa da questão. A letra C diz 2 e 3, não, porque a 2 está incorreta. Letra D, 1 e 3, também não, porque a 1 está incorreta. E letra E, a 1, nós vimos que ela também está incorreta. Então, a alternativa da questão número 8, correta, é a letra B de bola, tá, pessoal? Então, aí somente a alternativa 3 está correta. Então, percebam que esse formato de questão requer da gente segurança, confiança, requer que a gente faça a leitura, mas antes de mais nada, que a gente compreenda o tema, tá? Por isso é tão importante a gente fazer o acompanhamento, tirar as dúvidas quando a gente tem dúvidas em relação, né, ao que é. Quando a gente não tem muita experiência com o SUS, é muito difícil, às vezes, a gente tentar materializar, entender, compreender como é que aquilo funciona, né? E é para isso que o GESP está aqui, para tirar suas dúvidas e lhe apoiar nos seus estudos. Então, a gente se encontra na próxima questão comentada do nosso caderno. Até lá!